E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. Primeira pergunta pra você agora. Gostou do bigodinho? Galera, vamos falar aqui pra variar, né, sobre o Bolsonaro. Eu gostaria de falar sobre outro assunto, mas não dá. Ele ocupa a pauta, né? E eu tô cada vez mais convencido que o Bolsonaro é um personagem da escolinha do professor Raimundo que fugiu pra vida real, sério. Gente, ele é caricato demais. Esses dias, numa entrevista, um repórter fez uma pergunta pra ele um pouco mais complexa, mais difícil. E pra ele fugir dessa pergunta, o Bolsonaro respondeu meio assim, tipo, isso aí é muito fácil, tão fácil que nem vou responder. Poxa, é tão óbvio você tá perguntando, é difícil responder, é tão óbvio você tá perguntando. Meu, vê se isso não parece aquelas coisas do Rolando Lero, tá ligado? Aquela coisa meio... ilustríssimo amado mestre... Esse ele vai se ferrar porque eu sei. Amado mestre... Aí alguém vai lá e faz uma pergunta sobre economia pra ele. Aí ele dá um signal, ele fala, não, de economia... Pergunta pro Paulo Guedes, eu não sei de nada. Não sei nem do que você tá falando. Pergunta pro Paulo Guedes, eu não manjo nada de economia. Nada, zero. Quem manjava, a tal Dilma Rousseff, arrebentou com o Brasil. Como assim o presidente da república não sabe de economia? Até porque não era uma pergunta sobre economia, era uma pergunta sobre a política econômica, ele tem obrigação de saber. Mas assim, o Bolsonaro não sabe nada de economia, mas de meio ambiente, aí sim, aí ele quer falar. E pior, ele quer falar na ONU. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Pior que a falta de instrução do Bolsonaro é tão consenso na população brasileira, é tão notável, que até o Bispo Macedo, numa oração para o Bolsonaro, meio que falou isso. Dá uma olhada, se liga, veja aí. Para lhe dar sabedoria, a sabedoria que vem de ti, do alto, do trono do Altíssimo, para que a partir de agora este país, meu Deus, venha a ser transformado. Ele tenha sabedoria, inteligência. A galera, fala abertamente que o Bolsonaro não tem inteligência, que ele não tem sabedoria, que ele não tem instrução, que ele não tem preparo. Muito bem, Bolsonaro. O pessoal tá perguntando muito aí se sai Dilma, entra Temer. Qual recadinho que você tem pra dar pro pessoal? Pelo amor de Deus, qualquer coisa que não seja PT, que seja o capeta, porra, tá entendendo? Foda-se. O Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios. No mais, vocês viram a entrevista do Glenn Greenwald no Roda Viva? Gente, eu fiquei com tanta vergonha daquele jornalismo brasileiro, não podemos falar do jornalismo brasileiro de modo geral e restrito, que tem profissionais muito bem capacitados, mas infelizmente aqueles que lá estavam no Roda Viva fizeram a gente passar vergonha. Precisou vir um gringo, um jornalista dos Estados Unidos, para explicar para esse povo o óbvio de que um juiz não pode descumprir a lei. Como que um juiz não está em conformidade com a justiça? Será que é tão difícil explicar assim? Não adianta. Mas ele prendeu. Mas a Lava Jato teve retorno. Tudo bem, entendeu? Ninguém tá dizendo aqui que tem que acabar com a justiça brasileira, ou mesmo até com a Lava Jato. Nada a ver. Só que o juiz que se diz, né, um herói, um paladino da luta contra a corrupção, não pode fazer isso justamente se valendo de mecanismos corruptos. Será que é tão difícil entender, meu? É impossível combater a corrupção com corruptos ou com métodos corruptos. Exatamente o que nosso material está mostrando foi usado para a Força-Tarefa da Lava Jato e ex-juiz Sérgio Moro. Teve o pedido de desculpas da procuradora, que foi em suas redes sociais pedir desculpas para o ex-presidente Lula por conta de ter tirado o sarro, tripudiado da morte da sua mulher, sua esposa à época, e do seu netinho. Só que a procuradora vai e fala o seguinte, eu tô pedindo desculpas, eu errei, mas eu não reconheço o restante das mensagens. Ora bolas, se ela tá pedindo desculpas por ter ofendido o Lula,
né, ao ter tripudiado a morte do seu neto, de uma criança, o que mais o restante importa? Ela não reconhece o quê? O bom dia que ela deu pro Dallagnol? O oi sumido? Se ela reconheceu o ponto principal, o ponto mais grave dessa conversa, o restante, minha filha, pouco importa. Não, e eu realmente tô preocupado com a imagem do Brasil lá fora, que precisou de um presidente francês explicar pra gente que não pode pôr fogo na floresta amazônica, o principal patrimônio natural da humanidade. Agora precisou de um gringo, né, um jornalista americano, nos ensinar o que é jornalismo, sabe? Que mais? Nada contra essas pessoas, evidentemente, que estão tentando nos ajudar. A colaboração delas é muito bem-vinda. Agora, sabe, a gente precisa se libertar dessa mente colonizada, entendeu? A gente precisa assumir as nossas próprias responsabilidades, demonstrar pro mundo que nós temos condição de levar esse país em frente. A nossa imagem, como é que tá lá fora? O Brasil tá no mesmo balaio de ditaduras do Oriente Médio, de países onde não há democracia, onde não há liberdade, sabe? Economias atrasadas. Que é isso? É uma vergonha o que tá acontecendo. Eu acabei de falar no vídeo, né, que precisou de uns gringos nos ajudar aí e tal, pra entender algumas coisas, que a imagem do Brasil lá fora não está boa, mas na real não é bem assim, porque o povo brasileiro tem demonstrado, pelo menos segundo pesquisas recentes, muita consciência política. Não à toa a aprovação do governo vem caindo, despencando. Nunca na história desse país o presidente perdeu tanta popularidade num período tão curto como o Bolsonaro. Não, aí eu fui ler a matéria do G1. Segundo a matéria do G1, as pessoas, os brasileiros, de modo geral, não concordam com as falas do Bolsonaro sobre cocô, sobre Paraíbas e o Eduardo, filho do Bolsonaro, na embaixada nos Estados Unidos. Cara, olha o nível que a gente chegou. As pessoas não concordar com o presidente porque ele falou sobre cocô. Gente do céu, cara, que vergonha isso. Ainda bem que vem crescendo a parcela dos brasileiros que não concorda com isso. Agora, é muito grave saber que tem gente que ainda concorda. Cara, como? Cara, é surreal. É surreal o que tá acontecendo nesse país. Entendeu? Mas já que eu falei da escolinha do professor Raimundo no começo do vídeo, então eu vou pedir para o professor, interpretado pelo Chico Anísio, esse gênio do humor, da dramaturgia brasileira, ao final, interpretando esse famoso personagem, dar uma nota para o governo Bolsonaro. Vai lá, professor. 0. Aí eu choro.